Estamos aqui na AZ Galeria para mais um AZ Convida. Hoje convidamos a arquiteta Kátia Vinciprova, que é uma parceira aqui da AZ Galeria. Hoje ela reside em Porto Alegre, mas segue com projetos aqui em Bagé também e outras cidades do interior. E nós vamos falar um pouquinho sobre como aliar funcionalidade e estética num projeto de interiores. Bem-vinda, Kátia. Obrigada pelo convite. É a gente que agradece a tua participação. É sempre um prazer estar contigo. Eu queria iniciar perguntando assim, para tu falares um pouquinho do que para ti é um ambiente, um projeto funcional. Bom, o ambiente funcional, eu acho que ele tem várias coisas que a gente precisa entender, né? Eu acho que a primeira coisa é entender o que o cliente precisa, porque nem sempre aquilo que é funcional para mim, ele é funcional para ti, né? Então, o ambiente funcional, ele é para a pessoa que vai usar. A funcionalidade depende de quem vai usar aquele ambiente, seja ele de arquitetura de interior, seja uma sala, seja uma cozinha. Vou dar um exemplo, né? Assim, então, assim, eu acho que o ambiente, ele é muito mais funcional no momento que a gente entende quem é a pessoa que vai usar. Porque a gente tem hoje casas de diversos tipos de pessoas, né? Tem pessoas que gostam de utilizar um ambiente, por exemplo, tem pessoas que gostam de cozinhar, então a cozinha tem que ser muito funcional, tem pessoas que não gostam de cozinhar, então a sala, tem pessoas que gostam de receber, tem pessoas não, que só gostam de ver um Netflix, então o ambiente funcional, acho que ele está muito relacionado ao bem-estar da pessoa que vai estar usando ele, né? Em relação até à cozinha, né? Hoje tem muito essa questão da cozinha integrada com outros ambientes, né? Porque a pessoa está na cozinha, ela cozinhando, né? E está recebendo e está convivendo também com outras pessoas na sala de estar, né? Não fica aquela coisa, porque há tempos atrás a cozinha era um ambiente fechado, Sim. Né? E hoje tem muito isso. Eu acho que isso também parte para esse lado da funcionalidade, né? E a funcionalidade da cozinha, muitas vezes, depende do que a pessoa vai usar, né? Se a pessoa realmente gosta de cozinhar ou não, ou se ela só gosta de receber. Já teve casos, por exemplo, de pessoas que gostavam de cozinhar, mas não no dia a dia. Então, daqui a pouco, a cozinha gourmet é bem mais importante numa casa do que a cozinha do dia a dia, né? Então, também tem isso. Eu acho que a funcionalidade está muito relacionada ao uso. E claro, a gente tem que falar em funcionalidade, a gente tem que falar naquilo que é básico, né? Tipo, as circulações, né? O mobiliário ergonômico, ou seja, ele não é só funcional, mas é que nem aqui, a gente tem a mesa. A mesa está na altura em que eu posso largar um copo, em que eu posso ver um objeto. Então, a funcionalidade também tem a ver com isso, né? Tem a ver com as medidas gerais, né, ergonômicas para poder atender a funcionalidade. Até assim um estofado, né? Um estofado mais firme para pessoas um pouco mais velhas que têm dificuldade de levantar, né? Ou assim, a questão da profundidade do sofá. Então, tudo isso também varia quando se pensa num projeto, né? E eu acho que é por isso que não tem essa regra da funcionalidade, né? Porque realmente a funcionalidade está relacionada a quem vai usar. Como tu disse do sofá, né? E eu acho que um móvel funcional, falando em sofá, por exemplo, é quando ele consegue atender a todos os tipos de pessoa, né? Por exemplo, que nem esse sofá aqui. Eu quero ficar mais para frente, mais erguida, eu coloco uma almofada extra, eu tenho isso. Então, a funcionalidade também nesses acessórios, né? Então, assim, eu consigo trazer uma almofada a mais, a pessoa é mais erguida. Agora eu quero me deitar, eu tiro, eu recosto. Então, um móvel funcional, ele também tem isso. Ele também tem a possibilidade de atender várias pessoas de forma diferente. Né? Então, que nem aqui, eu tô super confortável e tô com uma posição em que eu consigo conversar, mas se eu quiser me deitar aqui, eu vou ficar super confortável deitada. Então, para mim, um móvel funcional também é isso. Ele poder agregar mais de um uso atendendo de uma boa forma, né? Então, acho que é isso. E eu acho que também, com a pandemia, né, trouxe esse olhar diferenciado para o projeto de interior e para a casa em geral, né? As pessoas se voltaram mais porque a gente pode dizer assim que para muitos a casa é um lugar de dormitório, né? Passa o dia inteiro fora e tal. Mas eu acho que as pessoas se voltaram mais para essa questão assim de arrumar as suas casas para
justamente usufruir mais desse espaço, né? E daí entra a funcionalidade, né? E eu acho que assim, mudou. Na pandemia, a gente, além das pessoas que não davam tanta importância para casa, começaram a dar importância porque ficaram em casa, começaram a ver que aquilo que atendia já não atendia mais, né? Se criou home offices, que eram coisas que não aconteciam, né? Então hoje ainda tem muito home office, então a casa tem que ser pensada também para isso, né? Para poder atender ao trabalho junto com o dia a dia, né? Então essa funcionalidade teve que ser acrescentada. E eu acho que principalmente as pessoas entenderam que a casa vai muito mais além, assim. Eu acho que a casa mostra não só quem tu é, mas não é para mostrar para os outros, é para mostrar para ti mesmo, né? Exatamente. Então, assim, mostra o que tu gosta, a casa te passa essa sensação de um bem-estar, né, da experiência que tu vai ter quando tu chega em casa, né? Eu brinco, né? Quem ama viajar, que nem tu ama viajar, eu também amo viajar, mas assim... A gente ama voltar também, né? Nada melhor do que voltar para casa, É né? verdade. Então, assim, por mais que tu viaje pelo mundo, é tudo maravilhoso, mas quando tu volta para casa, é a melhor sensação. Então, por isso, porque tem o aconchego, tem a estética, tem o bem-estar e tem a funcionalidade, porque funciona, a casa tem que funcionar, né? E também tem essa questão que agora tu colocaste, assim, de que o home office, né? A funcionalidade também depende de quem vai morar naquele espaço, mas também ela muda com o passar do tempo, né? Tem coisas que há tempos atrás a gente jamais imaginava como um home office, né? Sim. E que hoje é uma coisa bem presente nas casas, né? Tempos atrás, as casas costumavam ter a sala de visita, né? Que hoje já é uma coisa que não existe mais, né? Aqui em Bagé a gente ainda tem muitas casas com sala de visita, porque ainda tem muitos imóveis antigos, né? Que são imóveis grandes, são imóveis com ambiente amplo, que tem mais de uma sala, né? Mas no dia a dia tu pega, Porto Alegre tem também, claro, mas tu pega hoje um número muito grande de apartamentos cada vez menores. Então, que a funcionalidade é tão importante quando tem espaços muito pequenos, então tu tem que trazer isso. E mudou a forma de morar, né? Mudou a forma do home office. Então, assim, eu acho que isso muda também no tamanho e no espaço que tu tem. Quanto menor o espaço, mais funcional ele tem que ser, né? Não que os maiores espaços não tenham, mas te dá mais liberdade, né? Para tu utilizar mais a estética do que a funcionalidade. Quando tu tem um espaço pequeno, é óbvio que tu vai primar pela estética, né? Porque nenhum arquiteto não prima por isso, mas a parte funcional é milimetricamente projetada, né? E outra coisa que eu acho que é bem interessante, que a gente vai mudando, né? Chega um ponto que assim, quando a gente casa é um tipo de casa, quando a gente tem os filhos pequenos é outra casa, tira o objeto daqui, bota ali, tu tem que ter um espaço para isso. Quando tu tá com um filho maior, né, que nem o meu caso agora, meu filho fez 15 anos, então, tipo, agora é adolescência, então é o quarto dele, é o canto dele. Então a casa é uma casa mais arrumada, né, porque a gente consegue ter outras coisas. E assim tu vai vindo, daqui a pouco chega uma época que os filhos saem fora de casa e aqueles espaços vão tendo que ter outros usos. Daqui a pouco o filho não mora mais, não tem mais o quarto do filho, então vai tendo outros usos, né? Depois chegam os netos, então eu acho que a funcionalidade ela também vai se adaptando à forma que as pessoas vão mudando a vida, né? Exatamente. E até a gente costuma assim, falar sobre a questão de como a gente vai envelhecendo também e a casa também vai mudando em função disso, né? Às vezes assim, a gente geralmente, eu moro numa casa que os quartos são no segundo andar, e daí às vezes a gente pensa, né? E daqui a um tempo, será que eu vou conseguir subir escadas, né? Tem tudo isso, né? E eu acho que isso assim reforça a importância do trabalho do arquiteto, porque o arquiteto tem esse olhar, né? Tem essa percepção, esse cuidado
de captar com o cliente o que realmente é funcional para ele, né? Eu acho que assim, claro, hoje em dia a gente tem, por exemplo, elevadores, né? Em casos de casas a gente consegue adaptar. Antigamente isso era um custo muito inviável para as residências, hoje não é mais. Hoje as residências conseguem se adaptar a isso, né? E eu acho que também entender que tem coisas que são praticidade, né? Eu sou uma arquiteta prática, né? Tu sabe, né, Ângela? Sim. Então, assim, óbvio que eu gosto da estética, mas eu sou uma arquiteta prática. Então, assim, desde o banheiro, no momento que tu projeta um banheiro, que é uma casa que vai ter idoso, questão de barras, questão realmente de como é que a pessoa vai chegar, da onde botar o misturador na hora de ligar o chuveiro. Então, são pequenos detalhes que isso fazem a diferença, né? Eu vejo que a gente tem que ter essa percepção. E é por isso que eu sempre falo, é para aquele cliente, né? Então, hoje tem IA, né? Hoje tu tira uma foto, se cria um ambiente, né? Lindo, né? Agora, e a funcionalidade dele? Exatamente. Quem é que vai pensar na funcionalidade? Quem vai atender todas as ergonomias? Então, assim, a parte estética, hoje em dia a IA veio muito para suprir, né, certas coisas, as coisas mais rápidas, mas ele não vai fazer todo esse trabalho funcional e principalmente, que é o principal papel do arquiteto, é poder chegar para a Ângela e dizer, Ângela, o que é para ti importante? Né? A tua família tem alguma alergia, tem alguma alergia a pó, bom, então esse tipo de tapete não vai poder ser feito, a cortina tem que ser um outro tipo de tecido. Então, é pensar muito mais além, né, do que a estética ou o bonito, né? Então, eu acho que a funcionalidade, ela agrega em tudo, desde o toque do tecido. Aquilo que tu lembra de uma vez que tu até me disse assim, esses aqui brancos, aí uma cliente até falou assim, né? Mas tecido branco, eu tenho criança. Tira a capa, lava. É funcional. Então, assim, a gente não precisa perder a estética para abrir mão da estética em função da funcionalidade, né? Então, tem soluções para tudo, né? Eu vejo nesse sentido. E a funcionalidade para ti, assim, sempre vem, quando se pensa num projeto, né? Primeiro se pensa na funcionalidade e depois se pensa na parte estética. Na realidade, assim, bom, eu trabalho muito com arquitetura de negócios, né, tu sabe? Então, eu trabalho muito com a área comercial, então, que é o meu principal cliente, né? Eu sempre penso primeiro a funcionalidade, mas é claro que no momento que eu tô escutando o cliente, eu já tô tirando dele aquilo que ele gosta, já vai vindo na minha cabeça as cores, os volumes, aquilo que eu posso propor para ele. É meio que um conjunto, eu acho que a gente não consegue seccionar a hora de projetar, né? Pelo menos eu não consigo fazer isso. Eu já penso assim, eu já consigo imaginar o espaço, como é que ele vai ficar. A gente não sabe todos os detalhes, mas eu consigo entender que esse espaço, o que vai trazer para ele. Por isso que eu acho que a reunião de briefing, a reunião que a gente conversa com o cliente, ela tem que ter todo o tempo do mundo, é muito importante, porque ela é importantíssima. Até para a gente não ter retrabalho como profissional, de ter que estar refazendo um trabalho, e para não ter esse retrabalho com o cliente não ter que, mas não é bem isso, não, eu queria diferente. Sempre tem um detalhe, né? Mas no momento em que a gente entende o cliente, é mais fácil. O trabalho do arquiteto também é um trabalho de psicólogo. Psicólogo total. Dizer, né? Eu acho que até é uma pena que a gente não tem na arquitetura, pelo menos na minha época que eu me formei, alguns anos atrás, bem poucos. Não tinha cadeira sobre isso. Não tinha cadeira sobre gestão, que eu acho que é super importante, porque a gente somos empresários, né? Então, assim, somos empreendedores. Quem cria um escritório, quem trabalha, né, por si só é um empreendedor, então a gente não teve isso, né? E principalmente a cadeira de psicologia. Porque eu acho que, assim, a gente precisa trabalhar muito em entender as pessoas, porque a gente projeta para pessoas. Se a gente não entender as pessoas, um IA vai nos substituir, né? Que é aquilo, vai lá, tira uma foto, fica bonitinho. Mas não é isso. O nosso trabalho é muito mais com as pessoas, é entender o que as pessoas precisam. Importa se é para uma casa, se é para o seu negócio, a gente precisa entender qual é a essência daquilo, né? Qual é a experiência que a pessoa quer ter naquele espaço. O que é importante que é importante para ela. A pessoa, né? Porque às vezes o que é importante para mim não é importante para ti. Né? E às vezes até a questão essa de funcionalidade estética, às vezes para alguns a funcionalidade é muito importante
em detrimento já da estética, para outros não, a estética já é mais importante que a funcionalidade, né? Claro, eu acho também que a funcionalidade ela vem antes, né? Mas também tem clientes que de repente tu te deparas que acham não, que a estética é o mais importante, né? Não priorizam a A funcionalidade, né? funcionalidade. Que, ao meu ver, é muito importante, né? Num projeto. Eu acho que assim, hoje está cada vez mais as pessoas buscando, pelo menos assim, da minha experiência, né? Cada vez mais as pessoas buscando a funcionalidade. Eu acho que isso está cada vez mais em alta. As pessoas precisam da praticidade do dia a dia, tanto para os seus negócios quanto para as suas casas, mas principalmente as pessoas estão buscando experiência. Então, assim, quando a gente fala de um ambiente comercial, as pessoas querem buscar um ambiente que tem experiência. Ah, eu posso ir numa loja, eu posso comprar pela internet, mas que nem vim aqui. Olha, qual é a experiência de vir na AZ? Né? Eu ver aquele artista, eu ver essa escultura que foi criada por uma pessoa, que tem um carinho especial para aquilo. Então, a experiência hoje é muito mais importante. Então, eu acho que a estética ela vai estar sempre vinculada à experiência que aquilo te passa, né? E por quê? Porque eu olho uma obra, que a gente já comentou tudo, muita gente, mas eu não entendo de obra de arte. Tu não tem que entender. Obra de arte não é para ser entendida. Obra de arte é para ser sentida, né? É para tu apreciar aquilo ali, é para saber o que aquilo está te passando. Eu vou olhar para uma obra de arte, para mim vai me passar uma coisa, para ti outra. Então, o que eu busco com aquilo ali? A experiência, né? Então, a estética, ela está relacionada à experiência que aquilo vai me fazer naquele espaço. Sim. Né? Mas, claro, agregada à funcionalidade, porque não adianta nada ser uma coisa que vai me atrapalhar ali, né? Um objeto que não vai estar junto, casando com a funcionalidade. Então, eu acho que as duas coisas elas têm que estar sempre andando juntas, né? E eu acho que também uma das coisas que mais atualmente se deu mais importância, eu acho, a questão da iluminação, que também entra na funcionalidade, né, Kátia? Total. E é muito importante, porque às vezes eu vejo, assim, uns prédios mais antigos, assim, tu olha aquela luz branca, né, e hoje em dia tem esse cuidado com a iluminação que ela faz muita diferença num ambiente, né? A iluminação, eu sou louca da iluminação há milhões de anos, né? Eu acho que meu primeiro curso luminotécnico eu fiz em 1999. Tô entregando a idade, né? Mas tá tudo bem. Porque eu já era uma coisa que, assim, nos meus projetos sempre foi mega importante. Então, eu sempre quis estudar muito iluminação. E quem me conhece sabe que, assim, ó, eu sou muito chata para iluminação. Porque tu pode valorizar uma parede ou desvalorizar total um ambiente. E a iluminação vai te dar as sensações que tu precisa, né? Então, a gente brinca o branco farmácia, mas o branco farmácia funciona para o branco farmácia, ponto. Para tu trabalhar, tu precisa ter uma luz específica para não cansar os teus olhos. Então, não é só estético a luz, ela é funcional. Ela faz com que tu canse menos na hora de ler. Eu preciso um objeto, que nem aqui, tu tá iluminando o quadro, né? O que tu tá fazendo ali? Tu tá trazendo as cores, essas cores que esse quadro tá trazendo, tá me dando uma outra sensação, que se eu não tivesse uma luz focada para aquela cor. Então, e a luz certa, na temperatura de cor certa, no ângulo certo, Sim. Porque tudo isso faz diferença. É uma coisa que, assim, eu sempre penso no momento em que tu projeta um espaço, às vezes um ponto de luz é o suficiente para transformar inteiro ele. Inteiro. Então, a luz mais aconchegante. E num ambiente, assim, abajur, por exemplo, as luminárias de mesa, as luminárias de pé. Eu sou super a favor. Por quê? Porque em qualquer ambiente te dá possibilidades, né? E eu acho que a gente hoje está tão atrelado... o que eu digo hoje, de forma geral, enfim, a gente está tão atrelado ao mobiliário sob medida, tudo sob medida, gesso sob medida, forro com iluminação embutida, aquela coisa mais padronizada. E que, ok, tem que ter, até porque os ambientes estão cada vez menores, então o móvel sob medida ele tem que fazer o papel dele, porque ele tem que ser funcional, mas eu acho que a gente também tem que pensar na iluminação, no móvel, aquilo que é solto. Aquilo que tu pode transformar o ambiente. Porque eu acho tão ruim quando a gente chega num espaço em que tu não consegue mudar.
tanto num espaço comercial quanto numa casa, eu acho que é tão legal quando tu consegue, tu montou a casa assim, passou um ano, eu vou trocar esse sofá para cá, vou botar esse abajur para outro lado. Tu cria uma outra energia naquele mesmo espaço, com os mesmos objetos, trocando ele de lugar. Então a iluminação podendo também transitar, eu acho que é tão importante, e por isso que eu acho que uma dica, né? Eu acho que as luminárias de mesa, né, os abajures, as Ai, luminárias, sim, eu acho que isso fazem faz toda a uma diferença. diferença tão grande no ambiente. Tu pode desligar a luz geral e tu ficar só com o abajur, é outra sensação, Porque a né? funcionalidade também tem muito a ver com a questão do aconchego, né? Sem dúvida. E essa iluminação, eu acho que ela dá um aconchego, Sem né? dúvida. Aqui, por exemplo, a gente está com um ambiente bem iluminado, Sim, mas se a gente fosse manter só os abajures, dá um clima, a né? gente Um já está aconchego. aconchegada aqui. Mas é isso, a gente está com um ambiente bem iluminado, que a gente está gravando, por Sim, isso que ele tem esse motivo da iluminação. Mas eu acho que no momento em que a gente consegue entender o que a gente pode usar como profissional nisso, né? Vou dar um exemplo, Casa Cor, né? Esse ano eu fiz um ambiente da Casa Cor, em que a minha iluminação era toda invertida, ela é toda oposta, né? Então, assim, eu não tinha nenhuma iluminação direta. Eu só tinha direta nas estantes. E aí todo mundo olhava assim, tá, mas de onde é que vem a luz? Né? sim, Então, assim, a luz ela tem o papel de trazer a iluminação e a luminância que precisa para aquilo, mas ela também não precisa ser o protagonista. Né? Ela tem que justamente, às vezes, nem aparecer onde é que está a luz. Né? Então, ela se torna mais importante quando ela cumpre o seu papel, de muitas vezes nem mostrar que existe. sim, Né, de ter uma iluminação bem aconchegante justamente para trazer isso. Ela não é um ponto focal, ela não é um lustre, ela não é um pendente. Né? E vai ter um momento em que tu tem que ter um pendente, que ele vai ser o ponto focal. Né? exatamente. Então, eu acho que a gente tem tantas possibilidades nisso, né? E eu acho que isso faz uma diferença enorme nos projetos. E a Então, gente vê até assim em restaurantes, porque há um tempo atrás, assim, essa questão da iluminação mais aconchegante era num bar, né? Num lugar assim sim. mais alternativo, não sei se seria esse o termo. Mas hoje a gente vê no próprio restaurante, né? Tem aquelas luminárias com bateria para iluminar só ali a mesa, que fica Ai, é Porque muito também bom. hoje, essa questão da experiência eu acho super importante que tu trouxeste, né? Hoje tudo gira em torno de uma Tudo. experiência. Hoje a gente ir num restaurante não é só para almoçar ou para jantar, Não. mas é para curtir o lugar, é uma experiência, né? E todo esse entorno que se pensa no projeto faz parte, faz com que as pessoas se sintam se sintam Acolhidas. acolhidas, né? Uhum. Esse seria o termo certo. E daí vem a questão da funcionalidade e da estética também, né? As duas coisas têm que ser aliadas, né? Principalmente num caso de arquitetura comercial, como restaurante. A gente tem que pensar no momento que a gente projeta um espaço como restaurante, a gente tem que pensar, inclusive, quanto tempo as pessoas vão ficar dentro daquele espaço. Então, assim, quanto tempo eu quero que a pessoa permaneça dentro do espaço. Então, se eu for trabalhar uma iluminação mais aconchegante, essa pessoa ela vai ficar mais tempo no espaço. Ela vai ficar mais tempo dentro do restaurante. E, normalmente, ela vai consumir mais. Então, tu vê que normalmente, por exemplo, quando a gente tem pizzarias que são rodízio, tu tem rodízio de qualquer coisa, a iluminação ela não é tão focal e ela não é tão aconchegante. Mas tu Por vê. quê? Porque as pessoas têm que girar as mesas, né? As pessoas têm que chegar, comer e sair, chegar, comer e sair, é aí que tu tem o maior lucro num restaurante. Então, a gente diz que tudo isso é pensado, né? Eu sou suspeita, óbvio, eu trabalho com arquitetura comercial, então, assim, a gente sabe que tudo tem que ter um porquê, né? Então, esse restaurante em que a gente vai, as pessoas querem que a pessoa fique mais tempo no restaurante, a pessoa vai pedir um vinho, a pessoa vai degustar uma entrada, depois um prato principal. Então, por que eu preciso também ter a iluminação diferente de um rodízio? Porque eu preciso que essa pessoa fique mais tempo. Então, estrategicamente, eu preciso que ela se sinta bem nesse espaço para ela poder permanecer mais tempo. Então, tudo isso tem a ver, né? A iluminação ela não é só a estética da luz.
A iluminação, ela te ajuda a montar um projeto para aquele fim. Ela tem a funcionalidade do que tu vai usar na iluminação, né? Então, e até a muito questão, por mais. exemplo, de um closet, que tem que ser uma lâmpada mais branca, Mais né? branca. Para não deturpar as cores, tem É. todo um estudo em relação a isso, né? A gente tem uma iluminação que eu uso muito, que é a 4000K, que ela é a chamada neutra. Então, a cor neutra, ela te dá a verdadeira cor, ela te dá a cor mais real, né? Em detrimento da branca, que a branca ela acaba azulando um pouco mais. Então, a neutra, ela te traz a cor mais natural, mas ao mesmo tempo, como ela é uma cor mais neutra, ela não é tão cansativa quanto a branca. Ela te dá um pouco do aconchego da cor mais amarelada, né? Então, para esses fins, como um closet, a iluminação focal das roupas que tu precisa, eu gosto de trabalhar com 4000K, porque eu acho uma temperatura de cor, a neutra, ela funciona super bem para cor. E para onde tu tá ali se vestindo, enfim, daí sim uma cor mais amarelada, para tu ter um aconchego maior quando tu tá te vestindo, para ser uma coisa agradável de tu permanecer naquele espaço, né? Até porque os closets, normalmente, claro, existem closets enormes, mas a gente normalmente tem uma média de tamanho de closet, né? Então, tu tem que ter as duas coisas no mesmo ambiente, né? Então, eu acho que é muito legal quando a gente consegue entender e trabalhar isso, né? E o cliente enxerga isso. O cliente, no dia a dia, ele enxerga Ele quando valoriza, o projeto foi pensado com, né, a estética e a funcionalidade aliada, assim, com certeza. E não sei se tu poderia trazer para nós assim, um exemplo que de repente na tua trajetória tenha acontecido isso assim de conciliar essa questão da funcionalidade com a estética nesses ambientes principalmente nesses ambientes comerciais que tu fazes, né? Olha, eu tenho vários exemplos, mas assim, o que eu sempre tento trazer, tá? Principalmente nesses espaços comerciais como exemplo, assim, eu tento trazer a história do cliente. Porque no momento que tu cria um negócio, né, e é que nem aqui na Z, a gente enxerga a Ângela na Z, né? Não tem como vir aqui, não é a cara da Ângela. Então, eu acho que é muito isso, né? No momento que tu projeta um espaço, ele tem que passar a cara do negócio, né? Muitas vezes, a gente consegue ter essa pessoalidade do negócio, né, a Z ser a Ângela. Então, a gente trazer esse lado pessoal. Então, o que eu sempre tento fazer? Entender o que o cliente quer na história dele, né? E trazer um expositor, por exemplo, num caso comercial, trazer uma mesa ou um expositor em que eu consiga dar funcionalidade, que eu consiga trazer o máximo de produtos a serem demonstrados, né? Então, vou dar um exemplo numa loja, por exemplo. A gente faz toda a parte de ou prateleira, se é um produto, um objeto, ou uma arara, se é um produto, né, de roupas, enfim. Mas eu sempre gosto de trazer, por exemplo, alguma coisa em que eu tenho um estoque embaixo, que eu consiga aproveitar alguma coisa de mobiliário ali. Por quê? Porque daí eu trago a funcionalidade, eu trago a estética, eu consigo mostrar o produto e, ao mesmo tempo, eu tenho uma área de um mini estoque, digamos assim. Por quê? Porque eu facilito para quem trabalha. Então, eu não penso só em quem vai olhar o produto, mas quem vai utilizar aquilo na rotina, no seu dia a dia, né? A pessoa que está ali trabalhando todos os dias, como é que a gente faz ser mais funcional? No momento que a gente pensa nisso, o cliente ele é atendido mais rápido, então, ao mesmo tempo, o cliente fica mais satisfeito. Então, eu acho que tudo gira muito nesse sentido, né? Por exemplo, pensando numa casa, um ambiente funcional é tu pensar como que aquela pessoa cozinha, por exemplo, né? Não é o meu caso, eu não cozinho, quem cozinha é o meu marido. Então, assim, a minha cozinha poderia ser um frigobar, um micro-ondas, tá tudo certo, né? Mas, assim, para quem cozinha, então, o porta-tempero tá do lado do fogão. São coisas óbvias que eu vou falar, mas são coisas que as pessoas, às vezes, no dia a dia, acham que isso não é tão importante, né? Então, assim, tu ter uma mini lixeira para aquela coisa rápida, tu ter um porta-tempero próximo, tu ter uma área de panelas, tu ter forma, né? No momento que tu pega uma prateleira, uma gaveta de formas, tu ter separado. Então, várias coisas que a gente consegue fazer, né? E hoje em dia, se tratando de cozinha, Cozinha, é então, impressionante, né? Apaixonante, assim. é muita coisa. O que tem de possibilidade, né? De organização
decoração, assim, da cozinha E mil acessórios, sim, né? É uma loucura a quantidade de acessórios que a gente consegue botar no móvel para fazer ele virar funcional, né? Só que ao mesmo tempo eu acho que a gente tem que tentar unir as duas coisas, né? Que nem aqui a gente tem um móvel antigo, por exemplo. Aqui a gente está falando de um móvel que tu consegue ter um uso, mas a gente também está falando da estética, né? A gente está falando da sim. história. Então eu acho que isso é uma coisa muito importante. A gente, todo arquiteto funcional, assim, que gosta muito do funcional, porque cada profissional tem o seu perfil, né? Eu sou uma arquiteta muito funcional, então assim, eu sempre tento trazer alguma coisa em que seja um objeto, pelo menos, mesmo que seja uma loja, né? Que seja um objeto em que ele tenha uma história. Que não necessariamente seja um objeto antigo, mas que ele tenha uma história. Então, naquele momento, aquele objeto, ele é um marco e uma história daquela empresa, ou daquele negócio, né? E a mesma coisa para as casas. Eu acho que é tão legal quando tu consegue trazer um objeto ou um móvel que foi de um avô, que foi de alguém, que tu pega aquele móvel, faz um retrofit, sabe? Que tu reutiliza ele de outra forma, então tu muda a funcionalidade dele, né? Então eu acho isso muito legal, eu acho que isso hoje a gente precisa cada vez mais, porque isso é sustentável, né? Isso é sustentabilidade, quando tu... De ressignificar, ressignificar. Né? Eu acho super importante, e eu acho que essa mistura, assim, de algo mais moderno com o antigo, eu acho que dá um equilíbrio maravilhoso, né? Em se tratando dessa questão estética, e também pode ser funcional, né? Sem Não é porque dúvida. é um móvel antigo que não vai ser funcional. Ele tem o lado funcional e tem o lado, como tu dissesse, às vezes traz histórias de família, né? É um objeto que tem que pertence assim aquelas pessoas que vivem ali. Eu acho super importante a gente ter, porque eu vejo, eu que garimpa. sou apaixonada por casa, né? E garimpo, gosto disso, assim. Eu acho assim, a gente não só assim objetos antigos, mas também alguma coisa que tu traga de uma viagem e tal. A gente estar em casa e olhar, né, para alguns objetos e aquilo te trazer uma lembrança, aquilo te trazer uma sensação boa, é tão agradável, né? Muito bom. De pensar assim, isso aqui tem toda uma história por trás, né, daquele móvel ou daquele objeto. Eu particularmente, eu acho muito interessante, assim, a gente usar esse tipo de mobiliário dentro da casa da gente, né? E tem pessoas que não valorizam, e daí cabe ao arquiteto também né, puxar esse tipo de reflexão para que o cliente realmente dê importância, porque às vezes não, a pessoa simplesmente é uma coisa assim que nunca parou para pensar, né? E o arquiteto ele vai dar luzes para isso, né? Sim. Não, isso aqui vamos descartar, não, mas isso aqui a gente pode usar, não neste lugar, a gente pode usar em outro lugar, ressignificar, né? Ou a gente pode pintar de outra cor. Né? Então acho que é super importante, assim. Eu sou bem fã, assim, de usar. Eu até mexo lá em casa porque a minha mãe era uma pessoa que ela não era muito de guardar as coisas, né? Ela se desfazia, dava para alguém e comprava alguma outra coisa e tal. E eu sempre fui muito do antigo, né? Então, assim, tem algumas coisas que eu resgatei, porque para mim isso é muito importante, assim, são coisas que até não são tão valiosas, né? Alguns pratos que eram da minha avó, pratos de vidro, não são de cristais, mas aquilo tem um significado muito grande para mim. Então, acho que isso é importante, né? A gente valorizar. É que não é sobre preço, é sobre valor. É diferente. Sobre valor, exatamente. Né? Então, no momento que tu entende, aquilo é valor, né? Tem um valor agregado para ti. É importante para ti, né? E eu sou muito a favor dessa questão de dar nova função para móveis que existem, né? Eu sou muito contra quando chega no ambiente, tira tudo, faz tudo novo,
né? Quem sabe, quem me conhece sabe, eu sempre tento aproveitar alguma coisa, eu sempre tento dar um novo uso, né? Esse retrofit que a gente fala, que agora, né, fala-se bastante em retrofit, porque eu acho que a gente traz essências de coisas que passaram pela vida da gente, né? Aquilo que tu falou de trazer um objeto de viagem, né? Tu sabe, eu adoro obra de arte, tu sabe disso, óbvio, né? Mas assim, eu adoro entrar na minha casa, no meu apartamento em Porto Alegre, e aquilo que eu mais amo no meu apartamento são os meus quadros, são as minhas obras de arte que eu tenho. Inclusive a da Ângela, tem um pedacinho meu. Inclusive a da Ângela é toda atrás do sofá, né? É uma gigante da Ângela. Porque assim, eu acho que aquilo me faz tão bem, né? E todas as viagens que eu vou, meu marido às vezes quer me matar, mas eu trago um quadro, uma tela, alguma coisa, eu dou um jeito de trazer, porque aquilo não é sobre o objeto. Nunca é sobre o objeto, né? É sobre aquilo que aquilo vai te fazer sentir. Então, assim, eu adoro chegar em casa e fazer isso. E agora, o meu filho adolescente, né? Então, vou dar um exemplo prático. Ele, mãe, eu quero dar uma repaginada no quarto e tal. E daí a gente trocou a cabeceira ali, fez algumas coisas, mas não queria fazer uma reforma no quarto, não queria mandar fazer tudo sob medida, queria aproveitar o que ele tem, mas tirar a cara de criança, né, e botar a cara de adolescente, cara de menino. Uma nova fase. Uma nova fase. E aí, a parede ficou vazia, a gente fez uma cabeceira inteira para ele e tal. E aí eu disse assim, acho que ficaria legal um quadro aqui e tal, mas aí tu vê, se um dia tu quiser botar. Daí ele assim, mãe, tu sabe aquela fotografia que tu tem, que é do fulano, não sei o que, não sei o que. Digo, sim, aquela eu acho tri bonita. Digo, então vamos testar, né? E é um quadro que tu tava comigo quando eu comprei, tu sabe qual é. Cardoso. E aí eu digo, tu gostou daquela fotografia? Eu acho linda aquela fotografia, então vamos botar no teu quarto, vamos, e a gente pendurou. E aí eu fiquei tão feliz com aquilo, porque eu digo, cara, eu acho que eu estou ensinando alguma coisa legal, entendeu? Se ele já está entendendo a diferença, né, de ter uma obra de arte, de ter algo que passa uma coisa legal para ele, né, de entender que aquilo ali não é um objeto, que é uma coisa importante, Não tem só a parte estética, não é estético, que é a experiência que aquilo traz, né? Eu achei tão legal ele querer botar no quarto dele, e que eu digo, acho que eu tô acertando, né? Porque eu tô ensinando algo legal para ele, né? Porque a gente sabe, adolescente é adolescente, né? Quarto de adolescente. Mas é legal quando a gente consegue passar esses valores, né? Que hoje estão tão, né? Tão distorcidos, as pessoas estão... porque é legal aquilo que é o mais luxuoso, aquilo que é o mais caro, aquilo que é da marca mais importante. Não tem a ver com preço, né? É isso que a gente fala, tem a ver com valor. Então, eu acho que a gente tem que resgatar isso, né? E aí, sim, voltando ao gancho dos móveis antigos, né? De móveis de reuso, assim, de pegar um móvel e dar um novo sentido, uma nova função para ele. Eu acho que é tão importante e faz aquele objeto ter uma diferença no sentimento que tu passa para ele, né? Que a pessoa vê, que a pessoa sente ao estar naquele espaço com aquele móvel, sabe? Acho muito legal isso. E até, Kátia, a questão assim, porque nem sempre, por exemplo, tu pegas um projeto do zero, né? De repente é um projeto, como tu disseste, né? O quarto do teu filho já tinha algumas peças, algum mobiliário e tu vais adaptar alguma coisa, trazer uma coisa nova, né? Porque às vezes, assim, quando tu pega um projeto de algum cliente, né, já tem alguma coisa pronta naquele lugar. Como é que fica essa questão, assim, de repente, tu repensar a funcionalidade daquilo que já está ali, né? Eu vou dizer que como eu digo, eu sou uma arquiteta meio funcional, então, assim, eu vou te dizer que eu adoro. Eu acho que a grande maioria dos arquitetos odeiam pegar um espaço que já tem alguma coisa. Eu vou dizer que eu adoro, é o que eu mais gosto. Porque para mim é um desafio é um desafio, porque eu acho tão fácil quando tu tem mais verba e quando tu tem uma tela em branco. Tu tem 1000 possibilidades de fazer, eu acho que se torna, não mais fácil, mas eu acho que a gente começa a fazer muito mais aquilo que a gente já está habituado. É mais fácil botar aqui e ali. No momento que tu tem algo condicionante, eu acho que é um desafio maior.
E eu adoro quando eu chego num lugar e já tem coisas, porque eu acho que daí eu sei o que ele vai gostar, eu sei o que a pessoa gosta, eu consigo trazer a memória, eu consigo dar um ressignificado para aquilo. Eu, particularmente, adoro quando isso acontece. Eu prefiro muito mais, às vezes, um retrofit, né? Eu, como profissional, adoro isso, eu prefiro mais um retrofit, muitas vezes, do que fazer um projeto do zero. Porque eu acho que, claro que isso também acho que vai da experiência, vai do que a gente quer Sim. trabalhar, né? Hoje já com 20 e vários anos de profissão, eu acho que assim, hoje eu primo muito mais por aquilo que eu mais gosto de fazer, né? Claro que a gente chega num ponto de vida, né? Passa dos 40 e vários, e a gente começa a repensar algumas coisas e eu acho que a gente começa a entender aquilo que que a gente mais gosta de fazer. E uma das coisas que eu percebi que eu mais gosto de fazer, eu prefiro muito mais, às vezes, uma reforma do que algo 100% novo, assim, de um retrofit, de um reuso. Eu gosto muito de trabalhar com isso, porque eu acho que dá uma essência, sabe? É uma coisa palpável, assim, isso aqui existiu, isso aqui tem uma história, né? Então isso aqui foi de alguém, ou isso aqui é importante para mim. E até a Então, questão assim de que já teve um outro outro olhar, olhar aqui, é né? isso. Então também é uma experiência, É, né, Kátia? eu acho isso muito legal, sabe? Eu acho que traz uma sensação legal para trabalhar, entendeu? Porque tu tem um desafio além do projeto como um todo, que a gente sempre tem esse desafio, mas a gente tem o desafio de entender o que aquilo pode virar, qual é a potência daquele objeto, o que a gente pode fazer, né? E assim, uma coisa que eu venho falando muito, e nos meus projetos eu venho trabalhando muito também, é a questão da sustentabilidade, né? Esse ano, inclusive, o meu espaço da Casa Cor, ele foi um ambiente que a gente certificou como sustentável, né? A gente fez todo um Ai, trabalho tava lindo o teu espaço. Ai, obrigada. A gente fez todo um trabalho por questão de sustentabilidade, todo o espaço foi desmontado e reaproveitado, tudo foi reaproveitado, né? Os elementos eram todos 90% do que tinha ali era de empresa gaúcha, parceiro gaúcho. Então, eu acho que tem todo um contexto quando a gente fala disso, né? Então, eu acho que a funcionalidade também está ligada muito a isso, sabe? A gente entender o significado das coisas, a sustentabilidade da gente trazer. E eu não estou falando sustentabilidade no sentido de, eu vou pegar no papel reciclado para usar. Não, a sustentabilidade está nisso, né? Da gente usar um móvel que já foi reutilizado, que teve outro uso, a gente poder trazer uma empresa que é daqui, que é gaúcha, que a gente pode trabalhar, e não digo só gaúcha, mas tentar pegar mais coisas locais. Nem sempre a gente tem naquele local aquele produto que a gente precisa. E ok, vamos buscar em outro lugar. Mas se a gente puder sempre tentar trazer para a cidade, tentar trazer coisas em que a gente consiga agregar para o lugar que a gente está, eu acho sempre importante, principalmente dentro do nosso estado, né? A gente é tão rico no Rio Grande do Sul, a gente tem tanta coisa e tem indústrias tão legais, assim, a gente é um polo moveleiro, né? A gente tem tanta coisa, a gente é um polo de design muito legal, né? E muitas vezes os clientes, os profissionais acabam querendo buscar muito mais fora, né? Um próprio exemplo da Casa Cor, tem profissionais que vão na Casa Cor São Paulo e não vão visitar a Casa Cor Rio Grande do Sul. Então, assim, eu acho que são valores, eu acho que a gente tem que cada vez mais tentar valorizar o que é daqui, o que é nosso, e isso também é funcional e também é sustentável, né? Então, eu acho que é uma... E com a nossa tragédia da enchente que aconteceu ano passado, né, reforçou ainda mais isso, né, que a gente tem que se unir como no local, ou se unir como Estado também, né, porque realmente a gente tem que se ajudar, e como tu disseste, a gente vive num lugar onde a gente tem muitas opções boas. Muitas. Né? Eu costumo dizer aqui em Bagé, assim, às vezes as pessoas vão para fora para buscar alguma coisa e tem aqui, né? Sim, quais são as cidades do interior que tem uma galeria como essa, entendeu? A gente tem que valorizar, eu acho que cada vez mais, e eu não estou falando isso porque eu estou aqui na tua frente, tu sabe, a gente se conhece há anos, porque eu realmente acredito nisso. Gente, a gente tem tanta coisa legal, a gente tem tanto artista legal que é daqui, entende? E que a gente consegue... para que buscar um objeto fora? Ok, o objeto fora, numa viagem, uma coisa faz parte e é muito legal. Mas a gente tem tanta coisa que é daqui, por que não valorizar isso, sabe? Então, eu tenho feito um trabalho muito focado nisso, assim, tentar ao máximo fazer isso,
né? Eu sei que tu garimpa horrores, né, Ângela? Tu tá sempre atrás de novos artistas, né? De artistas que muitas vezes, né, a gente conversando, enfim, que nem se consideram artistas, né? E que tu vai lá e tu tem esse olhar. E eu acho que é isso, é a gente ter esse olhar de valorizar aquilo que é daqui, aquilo muitas vezes, nem tudo a gente consegue usar tudo que é artesanal, mas tentar trazer alguma coisa artesanal sempre, sabe? Porque eu acho que tem um valor muito grande. E aí, claro, tem o valor estético dos objetos, daquilo que a gente traz, mas aí ele tem um valor sentimental, é um valor da experiência. Então, que eu acho que isso a gente tem cada vez mais entender, que eu acho que é tão importante. E a gente como profissional, os nossos clientes que passam por essa experiência com a gente, que entende, sabe a diferença, por que eles voltam a nos contratar, digamos assim, né? É por isso também, porque eu acho que se a gente a gente dá valor a isso, Esse cuidado, esse né, cuidado, a gente também é valorizado, né, como profissional. Porque eu acho que é um contexto tão maior hoje, né? A gente tá tão, como a gente estava falando antes, tão tão tudo muito, né, superficial, todo mundo é feliz na internet, né? Só existe família maravilhosa, né? Problemas não existem, a vida é perfeita, todo mundo é lindo, né? Então, assim, todo mundo tem, né, a plástica, botox, enfim. Só que a vida que a gente Só não que a possa vida dar um que a gente não trabalho. posta dá muito trabalho, entendeu? verdade. Mas essa que é a vida legal, É. sabe? Essa vida de altos e baixos. Então, assim, os ambientes também têm que falar isso, sabe? A gente não pode fazer uma casa ou um espaço para revista. A gente tem que fazer aquilo que é bonito, é estético, é lindo, mas que fale alguma coisa, entendeu? A gente tem que parar de achar só que a casa bonita é a casa de revista, né? Eu, pelo menos, sou assim, nada contra quem prefira ter uma casa só de revista, mas eu acho que a casa da textura, da experiência, ela é tão melhor, sabe? Eu acho que acho que tem uma energia melhor. Acho que a gente fica mais feliz quando a gente está num ambiente assim, né? Essa questão de misturar, né? De sair um pouquinho também do modismo, né? Porque tem essa questão também na arquitetura de moda, né? Eu também acho que essa questão de sustentabilidade também vem junto com a questão do projeto que é mais atemporal, né? Até porque a gente não pode estar trocando as coisas toda hora, né? Então, tem muito disso, assim, de fazer um projeto que perdure. Exatamente. Eventualmente, vou trocar uma almofada e tal. Porque a gente tem que dar valor para o que a gente coloca num projeto, né? Claro que, de repente, passado muito tempo, alguma coisa vai se trocar ou outra, né? Mas não essa coisa de ir conforme ao modismo. O modismo. Não, e a gente sabe que tem isso, né? Tem a muito. tendência da moda, ela tá em tudo, né? Tem a moda para os carros, tem a moda para os objetos, tem a moda, né, de se vestir, tem moda para tudo. Tudo tá linkado à moda. Isso tá gerando uma e ansiedade enorme nas pessoas, né? Porque tu tem que acompanhar a moda e a gente não consegue. Não, e eu acho que assim, claro que nem eu digo assim, acho que isso vem com a idade também, vem com a experiência de vida, mas eu acho que assim, as pessoas estão vendo com o passar do tempo em que essa moda, ela tá muito mais a experiência do que a moda em si. Eu acho que agora está começando a mudar um pouco nesse sentido, as pessoas estão querendo mais aquilo que é mais exclusivo, no sentido de que é feito para mim, do que é feito para todo mundo, né? Então eu acho que é muito mais isso do sentido do delicado, com significado, com experiência. Então eu acho que é isso, assim, de modo geral, eu acho que a funcionalidade e a estética, elas vão sempre caminhar juntas, não tem como ser de forma diferente, né? Porque a gente não adianta só ter estética se não tem funcionalidade e vice-versa, mas eu acho que a gente tem que tentar entender também, além dessas duas coisas, é linkar isso com a experiência. Eu acho que linkar com a história, linkar com o significado que isso tem, né? Muito mais só do que a estética e a funcionalidade, é aquilo que tu vai sentir com esse espaço, com esse objeto, enfim, com tudo isso, né? É isso. Ai, Kátia, é tão bom conversar contigo. Acho que a gente fica podia horas. Mas vamos ter que ficar por aqui. Mais uma vez te agradeço. Obrigada. E já fica o convite para quando tu vieres a Bagé novamente, a gente
falar sobre um novo assunto, né? Porque tu tens bastante experiência e eu acho que tu tens muito a nos ensinar e a dividir conosco essa tua experiência que é super gratificante. Capaz, Né? Muito obrigada, Kátia. Eu que agradeço e a gente está aprendendo todo dia. E eu acho que isso que é o mais legal. Ah, o dia que a gente parar de aprender, a gente nem tá mais aqui, né? É verdade. Obrigada, Ângela. Eu que agradeço. E ficamos por aqui, então.